Você quer aprender a tomar suas decisões com segurança na hora de investir? Pois bem, a análise fundamentalista é importante para isso. Nesse vídeo, eu vou te mostrar alguns pontos cruciais, talvez os mais importantes, que você deve analisar no setor de energia elétrica, para você acabar não dependendo aí dessas diquinhas ou de alguns gurus que falam mais bobagem do que te ajuda, tá bom? Então assiste até o final, pois vai agregar muito no seu conhecimento. Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo. O primeiro indicador sobre o qual a gente vai explicar aqui para você é o EV sobre EBITDA. Ele mede o valor da empresa sobre o lucro operacional. Simplificando, o que isso quer dizer, né? Ele mostra quanto que o mercado está disposto a pagar pela empresa em relação ao que ela gera de dinheiro com a sua operação. Vamos supor que uma elétrica ela vale 10 bilhões de reais, ok? E gera 1 bilhão por ano de caixa com a sua operação. Então, o valor dela, o EV, é de 10 bilhões e o EBITDA é de 1 bilhão. Então, o EV sobre EBITDA dela é 10. Isso significa, na prática, que o investidor está pagando 10 vezes o valor que a empresa gera por ano com sua atividade principal. No caso desse setor, geração de energia, né? Então, o que a gente tira de lição desse indicador? Que quanto menor o número, a empresa, entre aspas, mais barata está em relação ao que ela está de fato entregando. Indicador 2, dívida líquida sobre EBITDA. Parece a nomenclatura, né, com o indicador anterior, mas não é a mesma coisa. Presta bem atenção. Esse indicador ele mostra quantos anos a empresa levaria para pagar toda a sua dívida usando o dinheiro que ela gera por ano com a sua operação. Então, fazendo uma continha de padaria, se a dívida líquida for de 3 bilhões e o EBITDA for de 1 bilhão por ano, então esse indicador será 3. Esse talvez seja um dos principais indicadores para se analisar no quesito de elétricas, tá? Isso quer dizer que a empresa levaria 3 anos, nesse exemplo aqui, né, para quitar a dívida, se usasse todo o dinheiro que ela gera e não distribuísse nada para os acionistas. Então, idealmente, no setor de elétrica, esse número deve estar abaixo de 3. Isso aí é um parâmetro interessante para a gente tomar como base. Abaixo de 3, porque acima disso a empresa pode ser considerada muito endividada. Tá? Abaixo disso está no endividamento ali controlado e de certa forma sustentável, porque ela precisa crescer também. Esse tipo de conteúdo é do seu interesse, se inscreve no canal, deixa o like, porque tem muita coisa que pode ajudar a você aqui a investir melhor, com muita frequência. Falando do indicador ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Ele mostra o quê? Ele mostra se a empresa está usando bem o dinheiro que ela pegou emprestado ou recebeu dos investidores, tá? Em outras palavras, se o investimento está valendo a pena, se está sendo bem aplicado. Então vamos lá, um exemplo aqui. Se a empresa investiu 100 milhões em um novo projeto de energia e ela passou a lucrar mais ou menos aí 10 milhões por ano com esse novo projeto, isso quer dizer que o ROIC, ou seja, o retorno sobre o capital investido, é de 10%. Isso mostra na prática que a empresa sabe transformar investimento em retorno real e também constante, ok? Isso é importante, o retorno tem que ser constante. Isso é ótimo para quem está colocando dinheiro ali. Falando de payout e dividend yield, talvez seja o indicador que os investidores mais gostam e muitas vezes eles olham isoladamente para o dividend yield. Isso é um perigo, independente do setor. Então fica aí a orientação. Nunca avalie, seja qual setor for, seja qual empresa for, nunca avalie um indicador isoladamente. Nunca, tá? Então vamos lá, o payout ele é o quê? É o percentual, né, a porcentagem do lucro que a empresa distribui como dividendos. E o dividend yield ele mostra quanto do valor da ação volta para você em um ano em forma de lucros. Vou tentar exemplificar aqui de uma forma simples. Vamos supor que uma ação ela custa R$ 10 e a determinada empresa ela paga R$ 1 de dividendo por ano. Então o dividend yield é de 10%, certo? E se o lucro da empresa foi de 100 milhões por ano e ela distribuiu 80 milhões referente a esse lucro, o payout, ou seja, o percentual do lucro que ela distribuiu foi de 80%. As elétricas, particularmente, costumam pagar bem os acionistas, porque elas têm lucros mais estáveis e previsíveis, né? Então, isso permite com que o payout seja mais alto.
Vamos falar agora sobre o indicador crescimento de receita e lucro, né? Apesar de mesmo o faturamento do setor elétrico ser estável, no final das contas, esse setor ele pode sim crescer com novos contratos, né? Participando de novos leilões, novos contratos e expandindo, né, suas redes e as novas fontes de energia. Então vamos dizer que a receita de uma empresa X do setor elétrico era de 2 bilhões e no ano seguinte foi para 2,4 bilhões, ela cresceu, aliás, 20%. Então, esse crescimento constante ele mostra que a empresa está aumentando sua capacidade de gerar valor, mesmo num setor considerado já maduro. E aí fica a reflexão. Eventualmente, com uma frequência relativamente alta, todas as empresas do setor elétrico vão estar ali endividadas. Por quê? É natural. Aparecem novos leilões, elas vão participar para disputarem, ver quem ganha e, naturalmente, fazer esse indicador aqui crescer, o crescimento de receita com novos projetos. Um ponto que pouca gente fala, e eu acho realmente muito importante a gente levar em consideração, particularmente nesse setor aqui elétrico, é o impacto da regulação da ANEEL, né? As empresas de energia, elas são fortemente reguladas pelo governo. Infelizmente ou felizmente, não vamos entrar nesse mérito, né? Então, quem faz essa regulação é a ANEEL. Isso significa o quê? Que os preços, reajustes e também os contratos são definidos com regras bastante rígidas, né? Então, por exemplo, se a ANEEL muda a regra e reduz o valor que a empresa pode cobrar por energia, isso vai afetar, assim, com os dois pés no peito, o lucro da empresa, assim, diretamente, mesmo que a empresa esteja operando muito bem. Por isso, é muito importante, eu diria que até fundamental, acompanhar as decisões e as revisões tarifárias, pois elas podem beneficiar ou prejudicar a empresa que você investe ou está pensando em investir. Vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição também um link com um vídeo sobre os principais indicadores do setor bancário, saneamento e de seguros, porque você não deve analisar todos os setores da mesma maneira. Então depois confere lá, porque certamente tem informações que vão agregar para você. Existem muitos outros indicadores, tá? Eu citei aqui alguns dos principais para o setor de elétricas. Agora, onde que você encontra todas essas informações que eu estou passando aqui para você, esses indicadores? Independente de qual seja a empresa, independente do setor, o primeiro passo que eu indico você a tomar é se inscreva no site do RI da empresa. Olha só como é simples. Eu vou dar um exemplo aqui no caso da Taesa. Você dá um Google, digita no Google lá, Taesa RI, significa relacionamento com o investidor. Vai abrir esse site, cada um obviamente tem um layout diferente, mas tomando como base o da Taesa, você vai poder fazer com qualquer outro. Então vamos procurar aqui, ó. Nesse caso, serviços aos investidores, cadastre-se no mailing, você vem aqui, vai digitar o seu nome, o seu e-mail. Como empresa, você pode repetir o seu nome, não tem problema nenhum. A partir do momento que você se cadastrou, você vai receber no seu e-mail todos os fatos relevantes referente a essa empresa. Você não vai ficar por fora de nada. Isso é fundamental. Tá? Em relação às informações sobre as revisões tarifárias periódicas, você pode também no site da ANEEL, né, anel.gov.br. Existem alguns sites que são muito legais de se acompanhar, que tem muitas informações relevantes, mas veja só, eles não substituem o teu crivo, o teu senso crítico, a tua decisão. Então ele vai servir como um apoio, um suporte, né? Vou citar três aqui, mas existem muitos outros no mercado, né? Um deles é o Investidor 10, tem bastante informação aqui para você sobre as empresas listadas na bolsa. O outro é o site o Status Invest, perdão, ele é muito similar aqui ao Investidor 10. Na minha opinião, o diferencial negativo dele é que ele tem anúncio para Dedel aqui, mas enfim. É, isso eu estou citando as versões gratuitas, tá? E tem um outro site aqui que pouco se fala, mas também é muito interessante, é o site meusdividendos.com. Outra coisa também que poucas pessoas fazem é entrar no Google Alerts, que seria os alertas do Google. Você digita aí Google Alertas, vai aparecer o site Google Alerts, você digita o que você quer acompanhar, seja lá do que for, como a gente está tratando aqui de investimentos, então você digita lá ANEEL, o nome da empresa que você quer acompanhar, os termos específicos, e você deixa esse termo lá e você vai passar a receber por e-mail todas as notícias relevantes sobre esse tipo de assunto. Olha só, isso é uma dica importante, tá? Para você ficar por dentro. Importante sempre estudar e acompanhar os ativos que você pretende investir. Se você já investe em algum ativo, seja do setor de elétrico ou não, é mais que obrigação estar cadastrado no site do RI e também aprender a mexer um pouco nesses sites que eu deixei como exemplo aqui para vocês, tá bom? Isso
não substitui mais uma vez. O seu senso crítico, a decisão é sua, então tem que saber o que está fazendo, tá? No final das contas, o que vai salvar você, o que vai te deixar seguro para tomar as melhores decisões é estudar e acompanhar sempre os ativos que você pretende investir e principalmente aqueles que você já investe. Isso é obrigação, porque dinheiro não leva desaforo. Se esse tipo de conteúdo te ajuda ou te ajudou, deixa mais uma vez um like aqui, comenta se ficou alguma dúvida que eu vou responder. Bom, obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.